Meu nome é Alcidino Bittencourt Pereira. Eu nasci em Curitiba, em 1937, 22 de novembro. Eu sou filho do Dr. Alcides Pereira Júnior e Maria Rosa Bittencourt Pereira. Meu pai era advogado, ele teve uma grande militância como profissional em Irati, a parte sul do estado do Paraná. É um homem muito solidário com pessoas de baixa renda. Ele, até por consequência desse trabalho junto a esses mais necessitados, acabou sendo convidado e insistiram para que fosse candidato a deputado estadual. Foi deputado estadual por 2 legislaturas, foi constituinte, inclusive. Ele tinha uma vinculação muito grande com o movimento católico, era uma liderança da Congregação Mariana de Irati. Tinha um irmão que foi cônego, Alcidino Bittencourt Pereira. Desculpe-me, Alcidino Pereira. Tinha 2 tias, eu tenho 2 tias freiras, irmãs de meu pai. Portanto, um ambiente muito católico, muito respeitador das tradições. E numa cidade que tinha, na época, um relativo, comparativamente com Curitiba, um pequeno desenvolvimento urbano. Estudei também num colégio de maristas, irmãos maristas, Santa Maria. Fiz o curso clássico no Colégio Estadual do Paraná e vestibular a Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná. Já nos últimos anos, nos anos 57, 58, havia uma grande intranquilidade político-social no país. Começavam-se os movimentos, particularmente com a tentativa de evitar a posse do presidente democraticamente eleito, João Goulart, um movimento de mobilização política para assegurar a vigência e permanência das instituições democráticas. É o período rico em discussões sobre alternativas para o futuro do país. E também o despertar, através do movimento estudantil, através do teatro, para as grandes questões que já agitavam a cena política internacional. O petróleo é nosso. Nós tínhamos na faculdade um movimento muito intenso através da UNE pela participação nas campanhas nacionalistas, a discussão sobre nacionalismo versus imperialismo eram questões muito atuais. Eram objeto de concursos literários, oratórios. Nós participávamos, eu participava intensamente dessas discussões, e participação nos seminários sobre as reformas. Reformas de base eram questões do nosso dia a dia. Isso contribuiu para a conscientização que nós procuramos difundir
o que nós acreditávamos como correto, como bandeiras para um Brasil melhor, um Brasil que tivesse uma distribuição melhor de renda, um controle melhor das nossas riquezas. Isso fez com que eu tive uma experiência interessante no teatro, com Valmor Marcelino e Edésio Passos, e que posteriormente eu tentei, quando já advogado em Santos e Cubatão, tentasse implementar o CPC, que era um teatro popular, junto com trabalhadores. Foi uma experiência boa, criativa, porque me mostrava a dificuldade de se encaixar no dia a dia, ou na vivência dos trabalhadores, essas grandes bandeiras nacionais que nós tínhamos aqui nos comícios e reuniões públicas. Eram temas, slogans, que não diziam muito alguma coisa para o dia a dia, a vida prática das famílias de trabalhadores. O senhor atuava, escrevia, produzia? E também nós produzíamos os esquetes, produzíamos pequenas peças de teatro, procurando adaptar ao dia a dia daquelas comunidades que nós participávamos, estas teses, traduzir essas teses para os problemas concretos das pessoas. É uma bela experiência que a gente carrega o resto da vida, sempre tentando ver essas teses em peças de teatro, em filmes, em livros. Essa experiência, em Cubatão particularmente, ela se fez nos sindicatos. Eu fui contratado, uma vez formado em advocacia, eu fui contratado por 4 grandes sindicatos que eu procurava acompanhar as atividades sindicais, as assembleias sindicais, além da minha convivência diária, dando expediente nas sedes. Então, era um contato muito direto, onde eu pude ter uma dimensão maior da necessidade das transformações sociais que eu acreditava inicialmente, teoricamente. Os momentos que antecederam, os meses que antecederam o golpe militar de 1964 foram muito intensos, porque se cogitavam de nacionalizações, se aprofundava o processo pela reforma agrária, a mobilização dos trabalhadores, as organizações, em grandes organizações nacionais. Isso era um momento muito rico, em que nós procuramos também levar para o movimento popular o resultado dessas experiências. Quer dizer, assuntos de natureza mais abstrata, mais teórica, nós procurávamos convertê-lo em temas a serem discutidos a nível do sindicato no dia a dia dos trabalhadores. Quando os inícios do golpe militar já estavam bastante claros, e sobretudo nas vésperas do golpe, 1º de abril, eu tive a preocupação de manter o contato com os trabalhadores, sobretudo na orla marítima, convidando os trabalhadores e concitando-os a irem para os sindicatos, porque era necessário não tê-los dispersos para que nós pudéssemos organizar qualquer ação de resistência
era necessário tê-los reunidos nos sindicatos. E no dia 1º, na noite, na véspera do dia 1º de abril, eu fui para o sindicato com o meu carro, sozinho, concitando os trabalhadores, e ao chegar no sindicato dos metalúrgicos sem Cubatão, eu já encontrei-me com o pessoal da polícia, do DOPS, da Polícia Política, que me convidou para uma entrevista com o delegado do DOPS, que me convocava para uma reunião. E já fui levado numa condição de convidado, mas sem condições de recusar o convite. Já sabendo do que se tratava, ao chegar, fui recebido pelo delegado do DOPS, que levantava os braços exaltado, dizendo que nós tentávamos expulsar Deus da nossa pátria. Aquilo eu não entendia bem o que ele estava querendo dizer com aquilo que me pareceu um delírio, uma pessoa que não, sem dormir direito, exaltadíssima. E, enfim, tentamos um diálogo infrutífero, porque não havia condições, e eu fui levado para a sede do DOPS, onde me colocaram no porão, já com centenas de presos de vários sindicatos, inclusive alguns presos dos municípios vizinhos, com líderes sindicais camponeses, e comecei então a ter ideia do tamanho da tragédia que se abatia sobre o movimento sindical do país. Os dias em que fiquei naquelas condições precárias, sem me alimentar direito, sem dormir, era impossível, convivendo com pessoas angustiadas, lamentando o que estava acontecendo, preocupados, pais de família preocupados com seus filhos, e aquele barulho infernal dia e noite. Isso cria uma tensão muito grande quando é intercalado com saídas de presos para interrogatórios. E você fica a especular, imaginar o que estão passando. Essas pessoas, quando voltam, narrando experiências dolorosas, que são terríveis, que se sabe que aquilo vai poder acontecer consigo. E realmente, alguns dias depois, eu fui transferido para a sede da Polícia Marítima, que era tradicionalmente conhecida como violenta, como arbitrária, como um antro, inclusive, de torturas. E lá também, sem poder dormir, e começando os interrogatórios, e ouvindo, inclusive, gritos de presos que eram torturados. Isso é uma coisa traumatizante, porque a cada vez que você é chamado para interrogatório, você fica já impactado pelas experiências anteriores dos demais presos, né? E da delegacia, do DOPS, Delegacia Política, nós fomos levados, junto com mais 15 presos, para o Raul Soares. Era um navio que estava ancorado no Porto de Santos, especialmente deslocado do Rio de Janeiro para servir de presídio político. E lá a experiência também traumatizante foi a segregação, foi o isolamento completo, fechado em compartimentos estanques, sem nenhum barulho, nenhum contato com o ser humano. Uma vez trancado naquelas cabines, você só tinha contato com a entrega dos bandejões
nas refeições. Esse era o único contato, dia e noite. Você tinha pela janela do navio o que a vista do mar e só, sem nenhum contato, nenhuma comunicação, sabendo com informações fragmentárias que chegavam na hora das refeições de que tinham vindo presos de São Paulo, de Curitiba, de outras cidades, mas a característica era o isolamento de cada um. Alguns dias depois, organizaram uma tomada de sol, um banho de sol, a saída para o sol por 1 hora, e também com a proibição de não conversar, não falar com ninguém. Com os presos, deviam permanecer incomunicáveis. Essa foi uma experiência traumática. Conversando ou interrogado pelo capitão do navio, as experiências as histórias mais absurdas. Que, por exemplo, me foram apresentadas fotos de uma insurreição havida em 1935 e como se eu devesse responder o que eu dizia a respeito disso. Quer dizer, como se eu tivesse alguma responsabilidade, isso tudo aos berros, e isolamento, quando não convinham as respostas dadas, nós éramos transferidos para locais piores, como, por exemplo, cubículos ao lado de caldeiras, um calor insuportável. Era como se fosse uma represália à resposta dada pelos oficiais. O senhor foi interrogado quantas vezes? Olha, Todas essas na polícia da... São inúmeras vezes, é difícil porque eu fui interrogado na polícia política, fui interrogado na polícia militar marítima, fui interrogado pela Marinha. Além da tortura psicológica... A tortura psicológica que é terrível porque você está isolado, você não tem como contrapor e contrabalançar. E a tortura física? Olha, a não ser essa, que eu acho que é terrível, você não ter deixado de dormir, é uma coisa que leva algumas pessoas a um delírio. Eu não tive tortura que outros tiveram, de golpes físicos, não. Mas presenciou todo esse... E viu como chegavam os presos torturados. Então, essa tortura moral, ela deixa marcas profundas o resto da vida, né? O senhor tem ideia de quanto tempo isso até o senhor se solto? Foram de abril a final de 64. Abril de 64, afinal, foi todos esses meses. 9 meses? Eu creio que foram em torno de 8 meses. Bom, essa foi a experiência dos períodos de privação de liberdade. E que... sofreu esse período de prisão, tinha um respaldo legal, entre aspas, o senhor foi processado? Eu fui processado. O senhor, era uma pena? Não, eu estava preso sem nenhum julgamento e nenhuma perspectiva de amparo legal ao que estava sendo feito. Não se tinha nenhuma acusação formal e, inclusive, habeas corpus concedidos não eram respeitados. Eu fui libertado por um habeas corpus em que o meu advogado era o Sobral Pinto, um advogado com renome nacional, e que, pelo tempo e pelas características da prisão, pela maneira como estava sendo ocorrido esse período, não houve como impedir a minha libertação. O senhor ficou
senhor ficou quanto tempo? Fiquei no navio esses meses todos, sempre com essa característica, com esta de não me comunicar, de ser proibida a minha comunicação com presos. E a sua família? A minha família de Curitiba, meu pai aqui, evidentemente, sofrendo por não saber onde eu estava. Quando foi comunicado, aí foi a Santos e conversou com o capitão dos portos, permitiram que ele fosse me visitar no Raul Soares, no salão, no refeitório, e é onde eu pude conversar com ele e com minha mãe. Isso por um período assim de 1 hora, em que pudemos conversar rapidamente, com a presença dos guardas da Polícia Marítima do lado, sempre. Quer dizer, aquela situação constrangedora para a minha família, meu pai, que é um cidadão sempre muito respeitador das outras pessoas, para ele extremamente difícil suportar aquele cerceamento à minha liberdade e as condições em que ele me visitou, me viu no Raul Soares. Eu tinha 27 anos. Recém-formado? Recém-formado, eu tinha alguma experiência quando nos últimos anos eu fui advogar. Para adquirir uma experiência profissional, eu fui advogar em Campo Mourão para o Sindicato de Camponeses. Isso foi antes ou depois? Foi antes. Essa foi a minha primeira experiência política em Campo Mourão. O senhor você falou que tinha uma certa participação, né, nas atividades da universidade aqui, foi para Campo Mourão, depois foi para São Paulo. E lá nessa atividade sindical... Eu também participei. O senhor achava que o senhor era vigiado? Tinha... Olha, eu devo dizer que, como eu participava intensamente da atividade sindical, e os sindicatos eram vigiados, nós tínhamos com certeza, nós estávamos sendo, isso inclusive confirmado por elementos da polícia política mesmo. E a própria documentação. A própria documentação e depoimento dos policiais que estavam, né, que participavam das assembleias, aonde retratavam as minhas intervenções, o que eu dizia, eu deixava de dizer. Então tinha um acompanhamento muito próximo do que eu fazia ou não fazia. E eu não tinha nenhuma preocupação de clandestinidade, era muito público o que eu fazia, era no sentido de defender os interesses dos trabalhadores e da mobilização política nacional. A minha posição era muito consequente ao defender as reformas de base e um desenvolvimento nacional independente. Bom, então, como é que estava a sua situação psicológica e física no final e como aconteceu do senhor ser solto? Olha, depois de se passar uma experiência como essa, dificilmente alguém poderá dizer que sai incólume, que você tem seu sono tranquilo. Essa pessoa, com certeza, tem sua estrutura psicológica abalada e há momentos de ansiedade, de preocupação permanente. Eu, quando vi que estavam sendo encaminhados os processos para julgamento na Justiça Militar, e que os argumentos utilizados sequer tinham sido utilizados os de defesa e que prevaleciam interpretações nos autos das versões da polícia política, era
Claro que eu não poderia ter ilusões sobre o resultado desses processos. E antes, quando se aproximava o julgamento, eu tratei de deixar o país. Então, fiz os contatos que eu tinha que fazer com amigos meus no Rio Grande do Sul e saí pela fronteira terrestre para o Uruguai, aonde eu... Tá. Mas o senhor foi solto da prisão antes do julgamento? Fui solto antes do do julgamento em função do habeas corpus impetrados pelo advogado Sobral Pinto. Final de 64. Isso já foi em final de 64. Aí o senhor veio para Curitiba ou continuou lá em Cubatão? Não. Eu saí para o exterior. Eu já fui para o Uruguai. Do Uruguai, procurei alguns contatos que eu tinha, políticos daqui de Curitiba, como o ex-senador Amaury Silva, Darcy Ribeiro, que eu conhecia, e viabilizar a minha ida para o Chile. Do Uruguai para o Chile. Do Chile, eu encontrei um ambiente tendencialmente complicado para os exilados políticos brasileiros. Era cada vez mais difícil a situação. Eu queria, na realidade, fazer pós-graduação daí na França e tratei de viabilizar minha ida para Paris. Então, o senhor, o senhor ficou na clandestinidade no Uruguai e no Chile e depois foi para o exílio? Fui para o exílio na França. E o senhor, como é que terminou o seu julgamento aqui? Aqui eu fui condenado. Fui condenado e, passado depois o período previsto pela legislação, esses crimes prescreveram e eu fui posteriormente anistiado. Então, quando voltei, depois da França, eu fiz pós-graduação. Chegou na França quando? Eu fiquei na França em 67. Aí fui fazer uma pós-graduação em Direito. Depois da França, eu fui para Argélia, onde eu fui convidado para trabalhar num órgão de assessoria da Presidência da República, na elaboração do plano diretor de Argel, junto a vários técnicos estrangeiros que eram de delegações de países como a França, a Polônia, a Inglaterra, a Itália, que tinham acordos de cooperação econômica com a Argélia. Foi um período em que eu acordei para o interesse do planejamento urbano e que, quando terminou meu período em Argel, eu tratei de, indo para a Alemanha, do país da qual é minha esposa originária, eu tratei de fazer um curso na Faculdade Técnica de Berlim de Planejamento Urbano. E eu sou formado nessa área, vim depois a trabalhar como planejador urbano, como urbanista, e hoje, inclusive, é a minha atividade. Lá eu fiz durante 5 anos esse curso de engenharia, e depois vim para cá, já era um período de mudanças. Quando o senhor chegou aqui? Depois da anistia. Então, que foi em 79, e eu em 81 voltei e fui participar também de campanha política novamente e estreitando minhas relações
com o candidato a prefeito de Curitiba, viemos a trabalhar juntos na prefeitura. Ele convidou-me para ser presidente do IPUC. E depois dessa atividade que me tornou conhecido, inclusive nacionalmente, eu fui convidado para ser secretário de Transportes Urbanos em Brasília, quando o ministro era o Dr. Afonso Camargo. Então, daí é que eu saí de Curitiba e fiquei em Brasília por 2 anos, quando voltei convidado pelo governador Requião para assumir a Comec aqui, e até a minha ida para o Porto de Paranaguá como diretor de desenvolvimento. Depois do Porto de Paranaguá, eu fiquei na prefeitura como diretor de planejamento em Paranaguá e estou permanecendo nessa cidade litorânea e da onde pretendo continuar residindo e provavelmente levando alguns valores daqui de Curitiba para nós desenvolvermos algumas atividades culturais lá. Olha, quando você está na Europa, numa cidade onde tem uma atividade política intensa, sendo de um país que está saindo da ditadura, você não tem como não vivenciar a problemática brasileira. E convivendo com brasileiros que vinham e voltavam para o Brasil, eu fui consolidando esse meu desejo de voltar para cá, o quanto antes eu pudesse. E foi o que aconteceu. Assim que me foi possível, eu voltei e foi uma decisão acertada, porque... O senhor trouxe do exílio para essa nova... O senhor trouxe do exílio para essa nova vida? A vida é uma visão global, uma visão... Que país o senhor encontrou em 1981? Olha, eu encontrei um país evidentemente diferente do ponto de vista econômico, político. Havia mudanças muito grandes. Eu, estando aqui, tinha como vertentes políticas social-democracia, representada pelo PTB, partido do presidente João Goulart, o Partido Comunista, o Partido Socialista bem mais fraco, sem muita expressão. E, na volta, eu tinha uma outra realidade onde a hegemonia no movimento social era do PT. Quer dizer, era uma outra constelação de forças políticas. Né? Então, o senhor tinha participado de alguma organização até então? Do PCB. Fala um pouquinho dessa atividade. Aqui, mais graças à atividade estudantil, quando o senhor estava política, na universidade. Quando na universidade, aquela experiência que eu tive em Campo Mourão, com líderes camponeses que sofreram prisões arbitrárias, torturas da polícia. Aquilo tudo acelerou um processo de tomada de consciência política e levou-me a um engajamento maior político. O movimento estudantil também era um fator condicionante, que me favorável. Nós começávamos aqui um movimento que se politizava, era na época contra a caristia, e era um movimento que não era alheio a esses grandes problemas nacionais.
na medida em que, a nível internacional, a Guerra Fria agudizava os problemas que se refletiam aqui. Então... O senhor teve alguma atuação na AP? Ou junto Não, eu tive mais, era no PC mesmo. no PCB? PCB. E uma política estudantil. E aí, quando o senhor voltou, retomou as campanhas, o senhor se filiou a algum partido? Não. Se filiou? Depois eu estive sempre vinculado ao movimento pela anistia, à oposição à ditadura militar. Eu sempre estive próximo, tanto lá no exterior como aqui. Isso sempre foi uma constante da minha vida política, não poderia ser diferente. A razão de estar fora do meu país era uma razão política, e política continuou sendo uma atividade que foi muito constante. De certa forma, o senhor não deixou de ser militante? Eu não deixei de ser militante, e sempre que eu posso cooperar, contribuir, ajudar o movimento político e conscientização dos problemas nacionais, eu estou sempre pronto, disposto, e tenho sempre uma grande motivação. A minha vida toda foi marcada por atividades políticas, e não há porquê, na medida que eu compreendo para onde caminha a humanidade, eu estou sempre motivado a buscar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, do ponto de vista social. O senhor pediu indenização? Eu entrei com o processo, tive ganho de causa na Comissão de Anistia, e fui indenizado, sendo indenizado com uma aposentadoria de anistiado. Quais são as lembranças, quando o senhor fala desse período, quando o senhor lembra o período, por exemplo, principalmente daqueles meses de prisão, toda vez que o senhor lembra, qual a sensação que o senhor tem? Que tipo de sentimento lhe ocorre? O sentimento é um sentimento difícil de descrever, porque é pouco nebuloso na realidade. Se eu pudesse ver com mais clareza, eu falaria de outra maneira. Mas você tem um misto de mágoa que não leva a nada, de ter vivenciado uma experiência que eu diria sem nenhum embasamento jurídico, nenhuma base legal para estar privado de liberdade. Eu não tinha cometido nenhum crime que justificasse um dia de prisão. Então não tem nenhuma razão para justificar, para poder concordar com qualquer gesto, qualquer arbitrariedade cometida contra mim. Mas isso me leva ao quê? A constatar a fragilidade do regime que se implantou em 64. A falta de base, de sustentação que legitimasse o regime, por mais que tentasse dar em determinados momentos a aparência de democracia. Agora, imagino que tenha sido difícil para o senhor, que era um advogado, tinha uma experiência, né, militância, mas imagino que tenha sido mais difícil para as outras pessoas. O senhor falou que eram pais de família. Sem dúvida nenhuma, muito pior foi para aqueles líderes camponeses, líderes operários, pais de família. Mais, eu diria, mais difícil ainda para aqueles que não tinham nenhuma consciência política, que nunca se engajaram no movimento, um partido político, no movimento social ou político, contestando, protestando contra alguma injustiça. Aqueles que sempre estiveram muito cordatos e que foram vítimas de prisão, de tortura. A esses, então, o sofrimento é maior, porque é absolutamente inconsciente aquelas atividades das quais eles participaram e que foram
objeto de prisão. Foram presos porque estavam num determinado local. Na hora errada. Numa hora errada e sem poder explicar por quê. E aí sempre mal interpretados. Por exemplo, num pátio da Polícia Marítima, eu presenciei líderes camponeses que estavam sendo compelidos, obrigados, aos gritos, mandando que eles cantassem o hino nacional. E que se não cantavam porque estavam se recusando. Então, quer dizer, eram essas coisas absurdas, injustas, cruéis mesmo, que me vem à mente às vezes quando relembro esse passado. Tem alguma memória mais específica, uma sensação, o senhor vê alguma coisa ou ouve e lembra e o remete, sabe a memória afetiva, né? O senhor falou que tem pessoas que falam, né? Eu não posso ouvir uma campainha, que eu me lembro dos momentos em que a campainha tocava e alguém chegava para buscar alguém para o interrogatório, ou escutava umas chaves mexendo e era alguém passos, né? O barulho de portas de metal, alguém batendo na porta de metal, isso aqui são, evidentemente, são rumores que lembram esse passado e é sempre desagradável. Como é que o senhor conseguiu superar isso? Superar eu jamais o senhor deve superar, mas... Você tem que superar, de certa medida, sim, o teu rancor. Não adianta você ter rancor. Como manter a sanidade? Como você manter a sanidade, a lucidez, o equilíbrio emocional com esses traumas que deveriam te desequilibrar de uma maneira permanente. É procurar sempre, em qualquer momento, inclusive naqueles momentos mais difíceis, era dizer assim, por que eu estou aqui? O porquê que eles estão fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Então, a certeza de que eram momentos, conjunturas transitórias, sem razão, eu não tinha contribuído para aquilo que estava ocorrendo, que era absolutamente injusto, eu não tinha responsabilidade por aquilo como se fora uma punição penal por alguma infração que eu não tinha cometido. Então, a certeza de que eu estava do lado certo e que eles do lado errado é que me faz superar essas dificuldades que, sem dúvida nenhuma, marcam um caráter. E hoje a história mostra que o senhor estava certo. Que eu estava certo, que eles estavam errados. Então isso me ajuda muito, me dá uma tranquilidade ao olhar para o passado. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos, uma filha e um filho que moram na Alemanha. Eles moram lá. Eles moram na Alemanha. E que conhecem um pouco dessa história, porque também não é muito agradável ficar contando detalhes de perseguição política para os filhos. Devem saber o que aconteceu, do arbitrário, de que eles devem ser contra, dos valores democráticos, valores éticos na convivência humana. Isso é importante passar para a próxima geração. Esse é o objetivo do nosso projeto. Que bom. Resgatar essa memória para que esses acontecimentos nunca mais se repitam. Por isso que é importante que pessoas como o senhor, né, que vivenciaram na pele, por dentro e por fora e na alma, sim, possam contar isso. Exatamente. Daqui 40, 50, 100 anos. E é sempre um risco de retrocesso na história humana, ela está sempre possível. Então é importante relembrar. É por isso que eu me coloco à disposição sempre que eu for solicitado por falar a respeito, e exatamente por isso, para mostrar o que nós temos que evitar, o que pessoas estão sujeitas, mesmo não tendo contribuído
para aquilo que são acusadas. E hoje, acho que o perigo, né, está mais iminente, né, com as pessoas, porque o senhor ainda tinha uma certa liderança, militava, né? Sim, eu tinha uma experiência política também. Eu acho que é mais terrível a violência, a repressão, a tortura em sobre pessoas que não têm consciência nenhuma. E quando você tem uma consciência de Deus, você sabe por que está acontecendo isso. Isso te dá uma arma moral. Interiormente você está mais preparado para resistir. Porque a pessoa que não tem consciência nenhuma política e sofre um processo como esse, sem dúvida nenhuma, ela vai fragilizada. Se não tem consciência, se não tem convicção de por que se engajar num processo de transformação social. O senhor falou que foi ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Sim. O senhor era um comunista, um marxista, um socialista? Sim, eu era, efetivamente, acreditava dentro dos meus critérios. Marxista, ateu. Eu acreditava certamente em tudo aquilo que eu professava, militava, acreditava, tinha uma linha política e que eu aceitava. E inquestionável, na época, não via efetivamente o que questionar maior. O processo fosse talvez um processo incipiente de aprofundamento de consciência democrática. Isso tudo é também um processo longo, mas sem dúvida nenhuma eu estava imbuído daqueles propósitos e acreditando e sem nenhum interesse individual, pessoal naquilo. E hoje? Hoje eu continuo acreditando que vale a pena lutar por uma sociedade melhor. O senhor é marxista ainda? Continuo achando que uma sociedade onde a socialização dos meios de produção é necessária para que tenhamos uma sociedade mais equânime. O senhor acha que há espaço para esse... Eu acho que cada vez mais. Para essa utopia? Eu acho que é essa utopia realista que eu acho que o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, ela está cada vez mais tornando acessível ao homem uma igualdade maior de condições materiais de vida e também uma possibilidade, com tantas experiências já havidas de regimes diferentes, de experiências diversas da que nós tínhamos em 64, ou antes de 64. Então, hoje o mundo evoluiu muito. Nós tivemos... recessão, corrupção, tortura, não sei, já vi, você já deve ter visto esse filme, é o que a gente vive hoje, né? Certo, mas você vê ao mesmo tempo possibilidades de contenção, possibilidades de limitação e de proibição, mesmo em havendo um avanço da consciência das pessoas, a necessidade de você evitar esses desvios de conduta dos homens públicos. É um processo, outra vez, de outra forma, mas é um processo de conscientização, de eleição de pessoas comprometidas com os interesses públicos, efetivamente com uma outra ética na formação da sociedade, na gestão de uma sociedade, e eu acredito que isso é possível. Que o ser humano pode gerir corretamente uma sociedade, tendo uma participação bem próxima da população. Eu acho que é possível essa participação na própria gestão pública. O senhor praticamente tem toda uma história dentro da gestão pública, né? Dentro da gestão. Convido com todas as possibilidades, com pessoas, com políticos honestos,
passaram a vida toda na atividade pública, e eu tenho um belo exemplo da minha família, que foi meu pai. Eu sempre digo que os políticos não dão em árvore, né? Nem os políticos não dão em árvore, os gestores não dão em árvore, não de outro planeta, não são de outro planeta, eles vêm da sociedade. Eles vêm da própria sociedade, surgem dessa própria sociedade, e a própria sociedade também gera o processo que vai purificando os costumes e os critérios para a seleção dos seus melhores gestores. Eu acredito nessa possibilidade de uma sociedade melhor, mais justa, mais igual. Temos que acreditar, né? Quer deixar uma mensagem final? Não, só dizer que essa campanha de vocês é uma campanha importante, que todas as pessoas com uma boa formação devem ajudar. E colocam à disposição. Porque o senhor se emocionou, eu falei, o que aconteceu? Só me emocionei. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando
na luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.